Então, irmãos, nós vamos ler o Salmo 25, nós vamos ler de forma alternada, amém? Eu vou fazer a leitura do primeiro verso, e aí a gente vai para o Emerson aqui, alternada não, né, contínua, e aí nós vamos seguindo a sequência, amém? Salmo 25, a partir do verso 1. Eu vou ler o primeiro aqui e a gente continua. Salmo de Davi, a oração por auxílio divino. Verso 1. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundir, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Guia-me pela tua verdade e ensina, pois és o Deus que me salva, e te põe a minha esperança toda. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas fidelidades, porque são deles de verdade. Bom e reto é o Senhor, pelo que ensinará o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina os mansos no seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua descendência herdará a terra. O segredo do Senhor é que aqueles que o temem, e ele lhes mostrará sua direção. Meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois ele livra meus pés de armadilhas. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. Olha para a minha aflição e para a minha dor, e perdoa todos os meus pecados. Considere os meus inimigos, pois são muitos e me abominam com ódio cruel. Guarda-me a alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Amém, irmão. Alguém pode orar para a gente começar? Amém, irmão. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar presente do Senhor, para compartilhar a palavra maravilhosa, Senhor. Use o seu servo, Senhor, que venha trazer essa mensagem que é enviada pelo Senhor nos nossos corações. O Espírito Santo venha abrir nossa mente, nosso coração, para praticar a palavra do Senhor que aprenderemos hoje aqui. Abençoa todos os professores da nossa sala,
assim como no jardim da terra. Em nome do Senhor Jesus, glória e agradeço. Amém. Amém. Então, nós vamos começar a exposição do Salmo, verso a verso, trazendo algumas considerações e alguns comentários a respeito. Então, partindo do verso 1 diz assim: Senhor, a ti elevo a minha alma. Algumas outras traduções vão trazer: Senhor, a ti entrego a minha vida. Então, o autor aqui é Davi, e ele começa o Salmo, digamos que se colocando em uma postura de reverência, de meditação, de louvor. Então, o Salmo 25, ele é um salmo que, na língua original, ele é um salmo, assim como o 119, um salmo acróstico, né? Então, ele tem ali as letras, ele é um salmo melódico, vamos dizer assim, é quase como se ele fosse uma música, quando ele, na língua original. E ele tem essa introdução, onde Davi ele se coloca em caráter de reverência, né? Então, ou seja, a ideia aqui é que ele se afaste totalmente dos temas, né, mundanos, vamos por assim dizer, e se coloque num estado de espírito de reverência, de meditação, para que ele comece uma espécie de oração a Deus. E aí no verso 2 ele diz assim: Confio em ti, meu Deus, não permitas que eu seja envergonhado, nem que os meus inimigos se alegrem com a minha derrota. Quando vocês pensam em Davi, ele vai usar essa frase em vários salmos, né? A gente já viu algumas vezes, né? Senhor, não me deixe envergonhado, Senhor, não me envergonhes. O que ele está querendo dizer com isso? Quando ele fala isso? Alguém tem algum palpite? Ele fala: Senhor, não me envergonhe. Alguém tem quer dar uma sugestão? Seria assim, para as pessoas me verem que ele fracassou, para me falar de Deus, né? Falar assim, aquele cara vai crer só. Por causa do nome. Por causa do nome de Deus, né? Exatamente. Dele, né? Exatamente. Então, o primeiro pensamento, né? Ele começa dizendo: Confia em ti, meu Deus. Então ele está dizendo que ele tem uma verdadeira confiança em Deus em todas as questões da sua vida. E que todas as suas esperanças, as provações que ele passava, ele depositava confiança em Deus. Então, antes dele dizer Senhor, não me envergonhe, ele começa dizendo isso: Senhor, eu confio em ti. Senhor, eu estou depositando todas as minhas esperanças no Senhor. Senhor, eu estou entregando a ti todas as minhas preocupações. E aí na sequência ele diz: Não me deixe ser envergonhado. Ou seja, não deixe com que o fato de eu confiar em ti, Senhor, se torne motivo de vergonha diante dos meus inimigos. Ou seja, Senhor, não me desampares. Basicamente o que ele está dizendo quando ele fala: Deus, não me envergonhes, é isso. Senhor, não me desampares. Senhor, não me abandone. Né? E nós vamos ver lá mais para frente que talvez Davi tinha alguns motivos pelos quais talvez Deus, na visão dele, abandonaria ele, né? Até mais para frente ele vai dizer: não se lembre dos pecados da minha juventude. Né? Então ele sabia que se ele fosse envergonhado, não seria por conta do caráter de Deus, ou porque Deus se esqueceu, ou porque Deus mudou, porque Deus não transgrediria as suas promessas, mas ele, numa condição de imerecimento, poderia ser esquecido por Deus na visão dele. Mas ele clama: Deus, não me desampares, mesmo eu merecendo, não me abandone. Eu confio em ti. Né? E aí na sequência ele diz, né? Que os meus inimigos não se alegrem na minha derrota. Então a oração de Davi é para que ele nunca tenha vergonha de declarar e confessar sua confiança em Deus, mas para que Deus possa se manter fiel às promessas que trouxe a ele. Porque ele nunca possa se envergonhar de ter depositado a confiança em Deus. Né? Fazendo um paralelo aqui, né, Davi ele tinha inimigos físicos. Davi ele tinha, naquele momento, outros povos. Né? Ele tinha, ao longo da sua vida, ele passou, como a gente já falou em outras aulas, a perseguição de Saul, né? Todo o contexto que ele teve. Então ele teve muitas dificuldades e muitos inimigos que intentaram contra a sua própria vida. Nós, felizmente, não passamos por isso. Né? Talvez alguns de nós
em algum momento da vida tiveram um problema, alguém, né, intentando contra a nossa vida. Mas hoje, na maioria dos casos, a gente não é esse tipo de inimigo que a gente lida. Não é com esse tipo de inimigo que a gente precisa se preocupar. Mas com qual inimigo a gente precisa se preocupar? Quem são os nossos inimigos hoje? Os nossos inimigos, eles são espirituais. O nosso inimigo, eles são os nossos próprios apetites, as nossas paixões, os nossos pecados, né? Trazendo desonra, muitas vezes, aquilo que nós mesmos defendemos. Então, trazendo para o nosso contexto, né? Se nós pudéssemos incorporar a oração de Davi aqui, nós pediríamos para Deus não deixar com que nós fôssemos vistos como pessoas incapazes de manter e perseverar na nossa fé. Então, a nossa oração é para que Deus nos persevere em santidade. Por quê? Para que nós não sejamos envergonhados diante dos nossos inimigos. Para que as pessoas não nos enxerguem como alguém que não é coerente com aquilo que prega. Alguém que vive aquilo que professa. Verso 3 diz assim: quem confia em ti jamais será envergonhado, mas os que buscam enganar o próximo serão envergonhados. A gente entendeu então que ser envergonhado é ser desamparado por Deus, é ser esquecido, né? É que Deus não cumpra as promessas de graça e misericórdia na vida daquela pessoa. Então, ele diz assim: quem confia em Deus não será envergonhado. Beleza. Mas aqueles que buscam enganar o próximo serão envergonhados. Em outras traduções está como... vou pedir para alguém que tiver com uma outra tradução, ler. Eu falo, não serão confundidos, esperam em ti. E depois ele diz... Aí fala, confundidos serão transgridem sem causa. Transgridem sem causa, legal. Tá assim também, né? A NVT diz assim, que buscam enganar o próximo. Basicamente a gente pode entender que são aqueles que praticam injustiça, praticam engano, mentem, forjam. Esses serão envergonhados. Por quê? Porque Deus se afasta daqueles que praticam tais coisas. Aqui a gente percebe o seguinte, irmãos. Não basta nós professarmos algo. Não basta a gente pedir, Deus, não me envergonhe. Porque a palavra diz que Deus escuta as orações daqueles que temem. Deus fecha os ouvidos, afasta a face dele daqueles que não praticam a justiça. Ou seja, se nós queremos que Deus se atente às nossas orações, que Deus não nos envergonhe, ou seja, para que Deus não nos desampare, nós precisamos estar em santidade. Porque se a gente não estiver em santidade, Deus não vai nos amparar. Ah, mas significa então que eu não vou pecar. Não, não é isso. Mas vamos pegar o exemplo de Davi. Davi pecava, mas ele se colocava diante de Deus em arrependimento. Ele tirando alguns poucos momentos da vida dele, ele não permaneceu em pecado. E a gente vê em vários salmos, o processo de arrependimento de Davi era um processo dolorido e muito genuíno. Então sempre que ele pecava, ele se humilhava diante de Deus. Aquilo incomodava ele, porque ele entendia que ele estava transgredindo contra Deus e que ele estava desonrando a Deus. Então por isso até que ele clama com tanta veemência, vamos dizer assim, porque ele conhecia dos próprios pecados. Então ele fala, Senhor, não me desampares. Eu sei que o Senhor tem motivo. Eu sei que se o Senhor quisesse, o Senhor podia me desamparar. Mas por favor, não faça isso. É um clamor genuíno. Aí tem alguns versos que a gente pode ler aqui que são complementares, né? Porque o que é interessante aqui é que ele diz: quem confia em Deus não vai ser desamparado. Isso é uma promessa para nós.
Então, se nós confiarmos em Deus e estivermos em santidade, Deus não vai nos deixar desamparados. A Isaías 49, verso 23, diz assim: Opa, peraí, deixa eu ver se é esse mesmo. Ah, sim. É do 22 e 23. Assim diz o Senhor seu Deus: Eis que levantei a mão para todas as nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Eles trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Reis serão os teus aios, e rainhas as tuas armas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos seus pés. Saberás que eu sou o Senhor, e que os que esperam em mim não serão envergonhados. Jeremias 17, versos 7 e 8, diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. E aí, Isaías 26, 3 e 4 diz assim. Espera aí que... (26, 3 e 4). Tu, Senhor, conservas em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor, Deus, é uma rocha eterna. Porque ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada. Abate-a, humilha até a terra e até o pó. Então, aqui a gente vê 3 versos que mostram para nós o caráter de Deus. Deus, os que confiam em Deus não serão envergonhados. Os que temem a Deus e andam segundo a palavra de Deus não vão ser envergonhados. E uma parte interessante aqui no verso de Isaías 26, que fala que Deus é uma rocha eterna. Ou seja, as promessas de Deus são imutáveis, são permanentes, são perenes. Verso 4 diz assim: Mostra-me o caminho certo, Senhor. Ensina-me por onde devo andar. Então Davi ele se coloca numa posição de humildade. Uma posição onde ele pede para que Deus direcione os seus caminhos. Ele reconhece que aqueles que confiam em Deus não vão ser envergonhados. Ele reconhece que ao confiar em Deus, nós seremos amparados. Agora ele disse: Senhor, me ajuda a permanecer nesse caminho. Me ensina o caminho certo. Basicamente ele está dizendo: me ampare para que eu não peque e possa estar contigo e não ser então envergonhado. E aí, colocando aqui para nós, né? Então, legal. Qual é então o caminho? Qual é o caminho? Provérbios 3, 5 e 6 diz assim: Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. A primeira coisa que nós precisamos ter em mente é: primeiro, nós precisamos confiar em Deus. O que isso implica? Implica em não acreditarmos que nós mesmos somos a solução dos nossos problemas, ou que algum terceiro é a solução dos nossos problemas. Significa viver uma vida com menos ansiedade. Muitas pessoas elas ficam presas no passado e no futuro. Ou seja, elas estão o tempo inteiro ou remoendo algo que já aconteceu, ou conjecturando algo que ainda não aconteceu e pode nunca acontecer. E aí elas passam a viver uma vida debaixo de ansiedade. Será que isso vai dar certo? Será que vai acontecer? Será que a coisa não vai acontecer? O que vai... E aí a vida dela se baseia em uma ansiedade sem fim.
Provérbios aqui está dizendo para a gente que, assim como vários outros versículos, nós não devemos viver assim. Nós devemos confiar no Senhor. Esse é o primeiro passo. Segundo, reconhecer que Ele está à frente de todos os nossos caminhos. E terceiro, pedir para que Ele endireite as nossas veredas, os nossos caminhos. Basicamente, o que Davi está fazendo aqui. Então ele diz, mostra-me o caminho certo, Senhor, e ensina-me por onde devo andar. E aí pode vir a partir daí a pergunta, qual é então o caminho? João 14,6 diz assim. Sim, vou ler do 5. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, você vê que interessante. Tomé está dizendo aqui, por onde que a gente tem que andar? Qual é o caminho? E ele está pensando num caminho físico. Ou num caminho no sentido de ações. Um caminho de um checklist. Um passo a passo. E Jesus responde assim, eu sou o caminho. Então, aquele que se pergunta qual é o caminho, a resposta de Jesus é, eu sou o caminho. Ou seja, siga os meus passos. Faz bastante tempo, mas siga os meus bons passos. Mas ele fala, siga meus bons? Siga meus bons. Ele não fala, então siga meus maus. Siga meus bons. E, ou seja, ande na minha sombra, vamos dizer assim. É o que Jesus está dizendo. Então, para nós hoje, né, talvez está mais fácil do que para Davi. Porque a gente precisa lembrar que a revelação ainda não estava completa. Né? Então, para nós é muito mais fácil, né? Imagina o Davi aqui se perguntando, o que eu faço agora, né? E nós podemos pegar a palavra de Deus, ler, estudar e encontrar essa resposta. Aí o verso 5 diz assim, guia-me pela tua verdade e ensina-me, pois és o Deus que me salva, e em ti ponho a minha esperança todos os dias. Não posso mexer nisso aqui. Então quando ele diz guia-me em tua verdade, guia-me para que eu possa experimentar a fidelidade das suas promessas. Trazendo para o contexto ali do começo. Tudo que Davi está dizendo é isso. Está relacionado a isso. O que Davi quer é experimentar a fidelidade de Deus. Ele começa dizendo, não me envergonhe, Senhor. Ou seja, não me desampares. E aí, um verso que a gente pode analisar aqui é João, o próprio Evangelho de João, capítulo 17, verso 17. Diz assim. Peraí, acho que não é isso não. Deixa eu ver. Santifica-os na verdade. É Jesus, né, dizendo, é uma oração que Jesus faz. Eu vou ler do 14 ao 17, na verdade. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E o favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então, a palavra de Deus é capaz de nos santificar. Ela por si só é eficaz para isso. Então, talvez alguém possa se perguntar, tá, como eu posso me manter
no caminho, diante das dificuldades, das tentações, das provações. Estude a palavra de Deus. Ela é eficaz por si só. E aí, a gente pode fazer uma analogia, esse guia-me em tua verdade, é como se fosse um pai levando um filho pela mão. Né? Então, ensinando ele a andar. E essa tem que ser a nossa posição diante de Deus. Porque uma posição de... A palavra que eu quero aqui seria de impotência. Uma criança que não sabe andar, ela não tem alternativa a não ser o pai e a mãe. Ela não tem escolha, ela não tem opção, né? E muitas vezes nós não nos enxergamos assim diante de Deus. A gente acha que a gente é capaz, que a gente é potente, que a gente consegue fazer tudo sozinho, né? Faço um paralelo com a Helena, que agora quer escalar as coisas, né? Subir na cadeira, subir na mesa da cozinha. Que ela acha que está tudo bem, que ela vai conseguir, que não vai acontecer nada de errado, né? Às vezes esses somos nós diante de Deus, né? A gente acha que a gente consegue fazer tudo sozinho, que a gente consegue estar no controle da nossa vida e que a gente não precisa de Deus com a gente o tempo inteiro. Não é que a gente não precisa de Deus, né? Acho que ninguém aqui pensa isso. Mas a gente não acha que a gente precisa de Deus o tempo inteiro. É igual uma criança. Ela precisa do pai e da mãe. Ela sabe. Quando apertar, ela vai falar, mamãe, papai. Mas na hora de fazer uma arte, de subir na cadeira, de subir na mesa, não, aí eu vou sozinho, aí eu consigo, eu me viro. Se esconde. Até se esborrachar. Ela não quer que segura. E às vezes, essa é a nossa condição diante de Deus. Eu até separei um verso aqui, deixa eu ver se é esse aqui. Olha que interessante, que é o verso de Oséias 3. Deixa eu ver se é esse. Oséias 3, deixa eu ver. Não, 11, verso 3. Olha só. Deus falando para Israel. Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-o nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Então, essa analogia não sou eu que estou fazendo, Deus. Ele está dizendo, eu ensinei Israel a andar, eu o chamei de filho, eu o tirei do Egito. E quanto mais eu chamava, mais ele se afastava. E às vezes esse é o nosso contexto. A gente é aquele filho que quer fazer as coisas sozinho, que quer está disposto a se esborrachar. E o exemplo que Davi nos dá é o oposto, né? Davi é aquele filho que, por mais que fizesse as coisas, em algum momento fizesse as coisas erradas, ele sempre buscava se achegar a Deus, ele sempre clamava a Deus. Ele sempre reconhecia que precisava de Deus. E eu acredito que assim é literalmente um pai. Acho que ele não está nem aí se o filho, digamos que, errou, desde que ele se arrependa.
Não está preocupado. Se ele se arrepender, o pai vai estar sempre ali para ajudar, para fazer alguma coisa, para apoiar. E aí ele diz assim, verso 6, lembra-te, Senhor, da tua compaixão e do teu amor, que tem mostrado desde os tempos antigos. Não te lembres dos pecados e da rebeldia da minha juventude. Lembra-te de mim segundo o teu amor, pois és misericordioso, ó Senhor. 2 pontos que merecem destaque aqui. O primeiro é o caráter perene, como eu falei, né? Então, o caráter de Deus, ele é o mesmo desde a eternidade. Né? Então, lembre-se, Senhor, da tua compaixão e do teu amor, que tens mostrado desde os tempos antigos. Não te lembre dos pecados e da rebeldia da minha juventude. Então, o primeiro ponto é o caráter misericordioso de Deus, que apaga e perdoa os pecados, mesmo qualquer que seja diante do nosso arrependimento. Genuíno, né? E o segundo ponto é essa característica, né, de Davi falar, não se lembre dos pecados e da rebeldia da minha juventude. Então, isso é uma característica muito comum ao jovem. Essa rebeldia, né? Essa imprudência. E esses dias eu estava vendo um pesquisador falar que existe uma explicação científica muito objetiva para isso, né? Que é o desenvolvimento do córtex pré-frontal. Então, o nosso cérebro está em desenvolvimento até os 21 anos. Por isso que falam que jovens que utilizam de algumas drogas na juventude até essa idade, eles vão ter, quem é da área da saúde pode até me complementar se tiver alguma informação, eles têm um prejuízo maior do que pessoas que usam tardiamente. Porque o cérebro ainda está em construção, ainda está em formação. Então, essa área é uma das áreas do cérebro que ela é responsável pela tomada de decisão. É uma das áreas que o álcool inibe, inclusive. Então, ele inibe a atuação do córtex pré-frontal e deixa a pessoa mais imprudente. Então, essa imprudência do jovem, ela está muito associada ao desenvolvimento do cognitivo mesmo. A evolução fisiológica ali, né? Até essa idade dos 21 anos. É claro que isso varia de pessoa para pessoa, né? Não dá pra gente dizer que todo jovem é imprudente, mas a grande maioria, né? Acho que talvez uns 99,9%. Não vamos generalizar. E é muito comum o jovem, ele, por conta dessa imprudência, ele se afastar de Deus. Ele errar e às vezes achar que Deus, que já era para ele, né? Que assim, saber mais de Deus não, porque já está tudo bagunçado mesmo, agora não tem que resolver nada. E Davi mostra pra gente que isso não é verdade, né? Primeiro porque Deus é misericordioso e ele se dispõe a perdoar todos os nossos pecados, né? Aí tem um verso aqui que é Timóteo 2:22. 1 Timóteo, deixa eu ver se é isso. 2:22, que diz assim. Não, é 2 Timóteo. Peraí. Deixa eu ver. Então Paulo aqui escrevendo a Timóteo diz assim: foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam ao Senhor. Se Paulo estivesse escrevendo hoje, ele ia falar assim: foge das paixões da mocidade e seus amigos têm que ser da igreja. Basicamente ele está falando isso, né? Então, ou seja, segue a justiça, a fé, a paz e o amor com aqueles que de coração puro invocam o Senhor, ou seja, aqueles que estão buscando a Deus, né? E você sabe... Não, para a gente pensar, ele está falando de coração puro, né? Ter paz com os de coração puro. Quem não tem coração puro? Bom, também como a gente vai saber? acho que talvez pelo fruto, né? Mas
vejo aqui parece que rapaz não é com todo mundo, não. E olha como a Bíblia é, né? Eu falei desse pesquisador que eu estava vendo o conteúdo dele, né? Falando sobre essa questão do desenvolvimento da mocidade. E aí, uma coisa que ele falou, ele estava falando a respeito de mudança de hábito, de estilo de vida, e ele falou da relevância do ambiente para a construção desses hábitos, né? Aí estudando esse verso, eu pensei assim, nossa, acho que a Bíblia já estava falando isso. Porque basicamente o que Paulo está falando aqui você tem que estar com aqueles que são assim. E por quê? Porque o nosso ambiente, ele é determinante na nossa conduta. Determinante. Isso a ciência tem mostrado. Eu estou exagerando aqui, não é que ele é 100% determinante, até porque a gente pode modular o ambiente também. Né? Mas ele é decisivo, por assim dizer. Então, se você está num ambiente que te leva a pecar, em algum momento você vai pecar. Se o seu ambiente não são de pessoas que seguem a justiça, a fé, o amor e a paz, que de coração puro invocam o Senhor, será que você vai ser o único ali? Então, irmãos, nós precisamos estar atentos ao nosso ambiente. Ao nosso ambiente. Isso é uma coisa que eu já trouxe, talvez em outra aula eu já falei isso. E o ambiente hoje em dia, ele não é só o ambiente de convívio físico. Ele é também o ambiente virtual. O que a gente está seguindo nas redes sociais? Que conteúdos que a gente está consumindo? Que vídeos que a gente está assistindo? Do que a gente está se alimentando? Lembrando, vamos recapitular aqui. A gente falou a respeito. O Salmo é uma oração de Davi clamando para que Deus não o envergonhe. E a gente está tentando entender aqui o que é preciso para que Deus não nos envergonhe. E a gente está entendendo que confiar em Deus e andar em santidade. Então o que nós estamos falando aqui é como andar em santidade. O que a gente precisa fazer para andar em santidade para que nós possamos experimentar a fidelidade das promessas de Deus. Claro. Realmente isso para as nossas vidas é interessante, porque sempre a gente é o representante de Deus, assim, fisicamente. Se você comete um ato físico, seja num gesto, uma fala, uma posição, as pessoas ficam falando, esse é cristão, esse é cristão. E estava numa aula, né, e a gente estava debatendo. A professora era ateu, tinha outros ateus, os dois cristãos, mas basicamente não acreditavam em Deus. E a menina falou num determinado debate lá que a igreja cristã, metendo a pau, né? E aí a professora levantou, não, nem todos são assim. E ela não acreditava em Deus, mas ela justificou a menina assim, repreendeu ela de forma educada. Né? Você não pode julgar todos pela conduta de uma pessoa só, né? Mas quando você aceitar Cristo, a gente sempre está nos holofotes. Assim. Você representa na sua família, na empresa, aqui na igreja. E, querendo ou não, as pessoas você é espelho para alguma pessoa, né? Diretamente ou não. O Bruno até falou de ir, de fazer discípulos, né? Às vezes você, onde você está, seja julgando, né? Ou trabalhando, estudando na sua família, conversando, você representa a Cristo, né? E é difícil, porque as pessoas, eu acho que o mundo espera assim, você um deslize seu para te acusar. É fato. Exatamente. E assim, eu acho que dá para ir um pouco além, meu João, que é assim.
se a gente for pensar um pouquinho, quais são as promessas de Deus para a nossa vida? Alguns lugares vão dizer que é um carro do ano, uma casa nova, uma promoção no emprego. Eu entendo que uma das promessas de Deus para a nossa vida é uma vida de paz. E não é uma paz no sentido físico, mas é uma paz espiritual. É uma paz que gera contentamento. Uma paz que gera, digamos que, de uma maneira prática, tranquilidade, serenidade. Uma paz daquele que consegue descansar em Deus. E o que nós temos visto na prática? Muitos cristãos que vivem com ansiedade, que vivem com vários e vários transtornos. Ou seja, talvez, claro que tem casos e casos, igual você mesmo disse, a gente não pode generalizar. Então, não estou generalizando aqui. Né? Obviamente, não dá para... Mas, será que, em muitos desses casos, será que as pessoas elas estão fazendo aquilo que é necessário para que elas possam absorver e usufruir dessas promessas de Deus? Talvez, será que a gente... E aí, eu acho que cada um observar e analisar. Será que a gente está confiando em Deus? Será que a gente está depositando as nossas esperanças em Deus? Porque se a gente não está fazendo isso, a gente não está podendo viver uma das mais poderosas promessas de Deus para a nossa vida. Que é essa. E aí a gente vive uma vida, mesmo como cristão, a gente vive uma vida parecida com a das pessoas no mundo, né? Que hoje, né, um dos maiores problemas é a ansiedade, depressão. Não que, mais uma vez, não generalizando, porque a depressão ela está só associada a isso. De forma nenhuma, é um transtorno fisiológico e tudo mais. Só que é multifatorial e tem várias causas, né? Eu vi uma frase assim: depressão, excesso de passado. Ansiedade, excesso de futuro. Né? E outra coisa, que o irmão Giovanni estava falando. As pessoas, depressão, excesso de passado. Ansiedade, excesso de futuro. As pessoas, ele falou, né, olham pra gente, tem aquela ideia de super crentes, né? Você é crente, você não vai ter nenhuma dificuldade. E quando você tem, que a gente está passível, né? Eles cobram. Ué, você não é crente? Por que você está passando isso? Como isso aconteceu com você? Então a gente tem que estar bem fundamentado na palavra para responder essas pessoas. Porque se você não conhecer, até você trabalha. Você vai falar, puxa mesmo. Eu vou compartilhar do que eu creio relacionado a isso. É complicado, né? O que diferencia o cristão não é o fato dele passar ou não por dificuldades, mas é como ele passa por essas dificuldades. E eu acho que aí está o maior testemunho. Porque Jesus diz pra gente justamente isso. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então a gente está na confiança de alguém que já venceu todos os nossos problemas.